Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está falando com você, comentando as leituras da Sagrada Escritura que são lidas na missa da quinta-feira da quarta semana da Páscoa. Em primeiro lugar, eu gostaria de comentar a primeira leitura que é tirada dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, que fala Paulo. E Paulo que vai na Panfilha, no lugar chamado Perge, e depois chegaram em Antioquia da Pisídia, na Turquia atual. Tinha diversas cidades com o nome de Antioquia, porque teve um rei 3 séculos antes de Cristo que se chamava Antíoco. E como ele era um pouco vaidoso, facilitou a criação de novas cidades e o nome dele, Antíoco, então Antioquia. E Paulo começa a falar com os judeus que estavam morando naquelas cidades, mas a coisa que é impressionante é que ele reinterpreta toda a história da antiga aliança, toda a aliança de Deus com o povo de Israel, desde Abraão, passando por Davi, passando pela libertação do Egito através de Moisés, passando pelos profetas, etc., para dizer que tem um caminho, um desígnio de misericórdia que é a iniciativa do Pai e que começou a realizar-se nos tempos antigos e que agora tem uma etapa particularmente importante e significativa através de Jesus, o enviado do Pai, aliás, o próprio Filho de Deus vindo na nossa realidade terrena. Deus fez surgir para Israel um Salvador que é Jesus. É muito bonito porque a chegada de Jesus e a presença dele como vitorioso sobre o mal e sobre a morte, como uma chave de leitura para compreender de maneira renovada toda a história da aliança, compreendendo como todos aqueles acontecimentos, desde a vocação de Abraão até a missão confiada a Moisés, e depois a grande tarefa que Deus deu a Davi, etc. Tudo foi preparando o caminho até João Batista. Tudo serviu para preparar o caminho para uma nova aliança, que eu acho uma coisa interessante, como Jesus que se torna a chave para compreender os acontecimentos da história, não somente da história da antiga aliança, mas da minha história pessoal, da tua história pessoal. E podemos compreender como tudo faz sentido, tudo, até mesmo as coisas que nos pareciam hostis, contrárias ao nosso interesse, ao nosso bem, tudo faz sentido dentro desta presença divina que nos ama e que estabelece agora sim uma nova aliança comigo e com você e com todo o povo dos fiéis, através do batismo, começam a seguir o Senhor Jesus. O Evangelho de São João, do capítulo 13, fala 2 coisas que eu quero retomar com você. Começa o Evangelho dizendo: depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: o servo não está acima do seu Senhor. Ele quer dizer que se perseguiram a ele, o Senhor, então é provável que também os seus discípulos encontrarão hostilidades e perseguições. Mas depois ele fala assim: aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Esta raiz de mal, de ódio, de perversidade está presente até mesmo na realidade que deveria ser mais familiar. E com isto nós devemos nos acostumar, não para fingir que não é nada, mas para poder viver com sabedoria e para que a misericórdia vença até mesmo situações que nos fazem sofrer, como infidelidades, traições, etc. Porque é assim que aconteceu com Jesus. E depois, no final do trecho do Evangelho, que é lido nesta quinta-feira, Jesus fala assim: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe,
recebe aquele que me enviou. São palavras que devem ser pensadas com calma para poder compreender a toda a riqueza que elas contêm. Quem recebe aquele que eu enviar, é Jesus que está falando. Se Jesus envia a pessoa, que ele chama, que ele escolhe, que ele envia, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, me recebe a mim, fala o Evangelho. Quer dizer que Jesus se identifica totalmente e nos diz que ele é com as pessoas que ele envia e que ele está presente e sua misericórdia e seu amor atua através das pessoas que ele escolhe e envia. Mas se fosse só isto ainda seria pouco. Depois ele acrescenta, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou, que é também impressionante. Quer dizer que quem recebe Jesus, recebendo os seus enviados, recebe o Pai, porque quem enviou a Jesus a este mundo é o Pai. Eu repito porque é fantástico. Quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quero dizer que se estabelece uma comunhão profundíssima a que Jesus envia até nós para que possamos conhecê-lo através do testemunho destas pessoas que ele envia e a comunhão também com o Pai que envia Jesus. E porque se estabelece um fio de comunicação profundíssima entre o Pai, Jesus, as pessoas que Jesus envia e quem recebe estes que são enviados, os missionários enviados de Jesus, enviados do Pai. Com muita alegria que lemos estas palavras, porque mesmo com tantas aflições neste tempo de coronavírus, esta realidade que vai enriquecendo a nossa pobre humanidade com a riqueza divina de Jesus Cristo, nos dá muita esperança e muita alegria. E te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.